com o diretor-geral, o professor Adriano Curcio. Então, assim, a ideia de hoje é trazer para vocês um pouquinho sobre os nossos projetos que começaram lá no EMIT, em 2017, que é o projeto de vida, e logo depois sobre o projeto de pesquisa. Tá? Mesmo para os alunos que são de outras modalidades, de outros turnos, né, essa é uma realidade que vai se apresentar ao longo do ano que vem, em todas as escolas. Vocês vão ouvir falar muito em projeto de vida, certo? Eu gostaria, antes da gente começar a chamar os nossos convidados palestrantes, eu queria saber se tem algum professor aqui hoje que entrou essa semana na escola. Se tem, poderia se apresentar para nós? Eu sei que teve 3 ou 4 do EMIT, do noturno. Não sei se tem algum presente. A Caroline? Me apresentei ainda, Dilson. Ah, então liga a câmera e te apresenta aí. Não adianta dizer que está descabelado. Dá para ver? Sim, sim. Então tá, meu nome é Luiz Afonso, sou professor de arte e cultura, tá? Para quem não conhece ainda. E vou trabalhar com os primeiros anos e os terceiros. Primeiro 104, 5, 6 e 7. E os terceiros 1, 2 e 3. E é isso. Ótimo. E o que faz a arte e cultura, Luiz Afonso? Dá uma ideia para Agora eles. você está querendo fechar, né? Bom, presencialmente a gente trabalha com dança, teatro, né, com as manifestações culturais dentro da escola, aquelas matérias de educação física que a gente não vai para o esporte, mas sim para as outras finalidades, tipo dança, teatro. A gente também discute bastante questão indígena e também sobre questões do movimento negro, né, da questão afro no Brasil. E é isso, é diversas coisas, mas presencialmente a gente tinha uma rotina bem diferente, agora online, né, como eu vou estar online, a gente está um pouco mais no teórico. Mas era bem prático, né, Luiz? Oi? Era bem mais prática. Isso, bem mais prático, né? Agora está um pouquinho até monótono, né, na online. Mas antes era bem prático, né? Espero poder voltar ainda esse ano e trabalhar com isso. Ok, obrigado, Luiz. Tem mais algum professor novo que não se apresentou? Por favor. Não? Tão tímidos? Mais tímidos que os alunos? A Júlia já se apresentou, né, Júlia? Já, sim. Tá. Então tá. Então é isso. Alessandra, coloca para mim aquela tela lá que eu coloquei ali no link, o Horácio. Então, pessoal, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho. Eu vou reforçar, né? Então, assim, a plataforma está em construção, tá? Isso depende não da escola, depende da Secretaria de Educação, há toda uma migração de dados, né, que precisam ser feitos. Então, a gente precisa ter calma nesse momento. Eu acredito que na segunda-feira a gente está normalizado. Hoje eu dei uma olhada, algumas turmas do noturno tem mais alunos, do EMIT tem pouquíssimos alunos, tem muitos professores que ainda não estão, tá? Então, lá no repositório que a gente colocou para vocês, na bio do Insta, tem esse link para vocês acessarem. O que eu tenho percebido? Que vocês, na realidade, estão seguindo aquela orientação, colocando a matrícula, a arroba, o estudante, estão criando ali e depois não conseguem ir adiante. Então, o ideal é vocês usarem essa tela aqui. Desce um pouquinho, Alessandra. Aí você vai colocar ali a tua matrícula, a tua data de nascimento, e ali sempre fica com a barra, não pode tirar a barra, e aí você clica em verificar a conta. Quando você verificar a conta, aí ele já vai aparecer assim, seu cadastro foi feito com sucesso, vai aparecer o teu e-mail institucional. O que é o e-mail institucional, que muita gente tem dúvida? É o e-mail que pertence à escola.
é o e-mail que você se comunica com a escola. Então, e-mail institucional é aquilo que você se comunica com a escola. E aí ele vai pedir para você acessar, né, o Gmail lá do Google, aí você vai ter que abrir outra janela, coloca esse e-mail que ele vai colocar ali para vocês, coloquem a primeira vez a data de nascimento e ele vai pedir para você trocar a senha. Aí ele vai dizer assim, crie uma senha forte. Aí você tentar... O que é uma senha forte? É uma senha que não seja fácil de ser localizada como a data de nascimento, algo que tenha uma certa complexidade. É importante que vocês anotem, porque muitos têm só o celular, aí eles fazem o celular, salvam o celular, e aí depois, quando muda de aparelho ou muda para o notebook, eles não conseguem lembrar dessa senha. O que pode acontecer? Os alunos que já eram nosso, ou até que eram de outra unidade escolar, mas era do Estado, eles podem ter esquecido a senha. Você faz o mesmo processo e faz gerar nova senha. Quando você clica em gerar nova senha, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma senha provisória para vocês. Aí vocês vão ali na página do Google, né, do Gmail do Google, com esse e-mail institucional, né, e vão, com aquela senha provisória, vão colocar a senha provisória e ele pede para vocês alterarem, né, essa senha provisória. Normalmente a senha provisória é um SC alguma coisa. O que está acontecendo muito? Como a maioria dos dados de vocês não migrou para a plataforma, quando eu peço para verificar a conta, a Sara, esse exemplo aqui que ela colocou lá, Sara Sandra Alves, conta verificada com sucesso, anote o seu e-mail. Então, aquele ali é teu e-mail institucional, certo? Aí você tem que... Aqui, não adianta você clicar aqui que às vezes dá rolo. É melhor você abrir, né, o outro guia, vai ali na página do Gmail, copia esse e-mail, coloca de novo a sua data de nascimento e ele vai pedir para trocar a senha. O que está acontecendo muito é em função de que vocês ainda não migraram, muitos não migraram para a plataforma. Ele, na hora de verificar a conta, ele vai dizer assim, erro na localização do seu e-mail ou erro na localização da sua conta. Algo semelhante, ele dá essa informação. Significa o quê? Não se assustem, esperem até segunda-feira. Quando os dados de vocês estiverem todos cadastrados na plataforma, esse erro deve desaparecer, tá? Então, é algo que é momentâneo. Outro detalhe é que a Sara está com tudo certinho. Só que se ela for lá na plataforma do Classroom, pode ser que ela não consiga localizar a sala de aula. Dê a seguinte mensagem. Informe o código da turma. Significa o quê? Que ela não está cadastrada na turma. Quando tiver ok, lá por segunda-feira, ela, quando entrar, ela já vai direto para a sua sala de aula. Tá? Então, assim, não precisa desse código. Tá? Esse código é porque, momentaneamente, todas as salas não estão construídas. Tá? Então, acho que são informações que são importantes para vocês. Porque o que eu percebi pelas telas que o pessoal está me mandando, que eles já estão indo direto ali no Gmail, colocando ali já tudo, sem antes verificar aqui. Prefiro verificar aqui para a gente ter uma ideia da situação das matrículas de cada um. Era isso. Não sei se o Horácio e a Alessandra têm alguma consideração sobre isso. Não, é isso aí. Está bem claro. Tá? Então, assim, ao longo de todo o processo, a gente está sempre dando umas dicas no início, né? Porque eu sei que é muita informação, mas a gente vai com calma, aos poucos a gente vai conseguindo alinhar e começa a organizar tudo isso, certo? Outra coisa que eu digo para vocês, assim, lá no Instagram, onde tem aquele repositório dos alunos, onde você verifica as matrículas, verifica tudo, o que acontece às vezes? Se você só clicar lá, às vezes ele diz assim, pasta não encontrada. Então, o ideal é que você copie o link e abra, né, uma nova janela ali no navegador, cole aquele link e abra novamente. Aí ele não vai dar esse erro, tá? Esse erro porque às vezes a gente está ali no celular, né, tem muitos acessos, então às vezes acontece isso. Bom, a Renata voltou? Renatinha?
Voltei e estou aqui. Ah, eu tinha caído. Ô, Alessandra, então pode já ir projetando. Então, gente, agora a gente vai ter um bate-papo com a professora Renata. A professora Renata, no ano passado, ela participou, como é que eu vou dizer para vocês, de uma escrita, que é a legislação que fala sobre a questão educacional em Santa Catarina, né? A gente tem uma lei maior, né? A BNCC, e isso precisa ser traduzido para cada estado, né? E ela participou muito ativamente dessa escrita, dessa construção, e aí ela também teve um foco em cima dessa questão do projeto de vida. E ela também faz parte de um grupo de professores que lá em 2017, quando o ensino médio integral em tempo integral começou a ser implantado no estado de Santa Catarina, mais especificamente no Rio Silveira, com a assessoria do Instituto Ayrton Senna, ela participou ativamente de todas as oficinas, workshops que a gente teve, que a gente começou a trabalhar com o projeto de vida. Então, agora eu passo a palavra para a Renata. Então, fique à vontade, Renata. Seja bem-vinda. Obrigada, eu vou me apresentar aqui porque eu estou pelo celular, que aí fica mais fácil depois eu desativar a câmera e falar com vocês, tá? Então, vou me apresentar, meu nome é Renata Benedetti, sou professora de Geografia há 18 anos na Rede Estadual de Santa Catarina, como o Dilson falou, faço parte de um grupo que escreveu o novo ensino médio catarinense, e em especial o projeto de vida, né? Então, vamos lá, vou desligar, vou ficar com a minha voz. Estão todo mundo me ouvindo? Para mim explicar o que é o projeto de vida. Então, o projeto de vida, ele nasce lá em 2017 com a necessidade de dar uma nova roupagem ao ensino médio. Por que o ensino médio? Porque tinha altos índices de evasão, muitos alunos saíam, né, e não concluíam o ensino médio. Um dado interessante para mim passar para vocês, que a cada 100 alunos que entravam no ensino médio, apenas 30 concluíam durante os 3 anos. Então, lá em 2017, quando teve a reforma do ensino médio e o surgimento da BNCC, foi-se projetado o projeto de vida, para que o aluno fizesse mais significação ao longo desse ensino médio, né? Então, o projeto de vida, ele não nasceu ontem, ele já caminha na nossa escola desde 2017, e o principal objetivo do projeto de vida é fazer com que os alunos se desenvolvam integralmente, né, enquanto jovens. Alessandra, pode mudar a tela para mim, fazendo favor? Então, aqui ao lado a gente consegue enxergar as 10 competências da nova BNCC, né? E dentro dessas competências, a gente tem a competência número 6, que é o projeto de vida. Bem, o projeto de vida, ele surge, então, da necessidade de dar uma significação para o estudante, para que ele se desenvolva e seja uma pessoa autônoma, que tenha o protagonismo e que consiga desenvolver, né, suas escolhas. Então, ali dentro das 10 competências, a última da tela é projeto de vida. Pode mudar a tela para mim, fazendo favor? Então, o que diz o projeto de vida, né? Ele visa valorizar e se apropriar dos conhecimentos e as experiências. Então, o projeto de vida não é meu, ele é do aluno, ele é pessoal, e ele serve para entender o aluno enquanto adolescente nessa fase de mudanças, auxilia o aluno a fazer escolhas, né? E essas escolhas, elas têm que ser responsáveis. Então, o principal papel do projeto de vida na escola é do autoconhecimento. Por quê? Quando vocês são adolescentes, além de vocês não conhecerem as suas particularidades, vocês têm muitas dúvidas. E a principal delas é o que eu vou ser quando crescer. Então, esse autoconhecimento, ele ajuda vocês na escolha do mercado de trabalho, a se tornar um cidadão mais consciente, responsável, e que você consiga ter uma gama de caminhos para fazer suas escolhas, né? Então, neste momento, ele é muito importante o PV, porque lá na adolescência a gente enfrenta muitas inseguranças.
a gente enfrenta a ansiedade, e o PV ele ajuda nesse processo de tomada de decisão, certo? Então, próximo slide, fazendo favor. Então, se eu pudesse resumir o que seria o projeto de vida, ele é um planejamento para você, estudante, conseguir os seus objetivos pessoais, cidadãos e profissionais. Junto desses objetivos, faz com que o aluno seja muito atuante na sociedade e que ele faça essas escolhas através de o quê? De princípios éticos, tá? Dentro do projeto de vida, a gente trabalha algumas dimensões, seja ela interpessoal, intrapessoal e de cognição. Eu já vou explicar bem certinho o que seria isso. Essas habilidades que eu coloquei nesse slide, nada mais é, nada menos é do que as competências do século XXI que a gente vai ver mais à frente. Pode mudar o slide, fazendo favor? Então, ao longo dos 3 anos do ensino médio, o aluno vai estudar essas dimensões citadas pela professora. O que seria a dimensão pessoal? Seria o autoconhecimento, a autoestima, a identidade, a subjetividade, os interesses pessoais e as habilidades pessoais. Como que funciona lá no Ivo Silveira? No primeiro ano, a gente aprende a trabalhar com essa dimensão pessoal, o autoconhecimento, eu me entender enquanto estudante. No segundo ano, a gente já passa para a dimensão cidadã, que ela vai visar a cidadania, a diversidade de pessoas, a coletividade, a responsabilidade do meio ambiente, a ética e a participação comunitária. O que seria essa dimensão cidadã? É você já começar a entender como é as minhas escolhas, qual é o meu perfil profissional, o que eu quero lutar para transformar no mundo, né, e na sociedade. E no terceiro ano, a gente vai trabalhar a dimensão profissional. A gente vai conhecer as profissões, vai entender as habilidades e as técnicas, vai fazer a escolha profissional, vai trocar experiências e oportunidades. Então, esse esquema que está aqui, ele vem no novo ensino médio, o ano que vem, que faz com que essas 3 dimensões sejam trabalhadas e retrabalhadas durante os 3 anos, tá? Ela não vai ser assim, primeiro ano só dimensão pessoal, cidadã, e no terceiro profissional. Essas dimensões, elas vão ser espiraladas. O que isso significa? Que elas vão ser trabalhadas e retrabalhadas em qualquer momento do ensino médio. Por quê? Porque você vai escolher o seu trajeto, né? Próximo slide, fazendo favor. Então, quem é o professor que pode dar projeto de vida? Qualquer professor que é formado, habilitado, ele está apto para trabalhar com projeto de vida. Mas como é que esse professor ele vai ser muito significativo na vida e nessas escolhas dos alunos? Quando o professor é dinâmico, quando ele está aberto para o diálogo, quando ele tem empatia com o seu aluno e quando ele é capaz de estabelecer pontes, né? Então, o projeto de vida, ele transforma a vida dos estudantes, mas ele também transforma o olhar do professor para aquele aluno, né? Então, o projeto de vida, por exemplo, ele tem uma seriedade, não é um bate-papo, não é sem compromisso, sem planejamento, e o professor, ele não é psicoterapeuta. O professor, ele vai servir para ajudar os alunos a desenvolver as habilidades. O professor, ele vai servir para o quê? Para auxiliar, para dar outras possibilidades. Então, o professor que trabalha com PV, ele não pode ter a fala de dizer, eu não sou psicólogo, eu não tenho que resolver o problema do aluno. Ele não vai resolver,
ele não vai receitar remédio, ele não vai fazer o chá das 5 com os alunos, ele vai ter uma forma de mostrar para os alunos as escolhas, né? Vai trazer a experiência do professor, vai trazer a história de luta do professor, vai trazer uma gama de saberes que o professor vai trazer e vai estreitar o laço entre professor e aluno. Próximo slide. Então, o que significa ser protagonista? O aluno que entra no Ivo Silveira fala, o que é protagonismo? Protagonismo é a partir do momento em que o aluno consiga fazer suas escolhas, e essas escolhas, elas vão refletir em uma série de características na sua vida estudantil. Exemplo, para mim ser protagonista, eu preciso ser responsável. Para mim ser responsável, eu preciso resolver problemas. Para mim resolver problemas, eu preciso de argumentação, eu preciso de comunicação. Então, dentro dessa nuvem de ideias, eu trouxe algumas das capacidades que vão ser desenvolvidas ao longo do projeto de vida, né? Então, eu vou escolher algumas que vocês vão achar bem importante. A partir do momento que eu paro e escuto os problemas dos colegas e dos professores e os meus problemas, eu consigo ter empatia. Então, a empatia, ela é muito importante no projeto de vida. No projeto de vida, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter responsabilidade, eu preciso ter perseverança, porque o mundo é feito de muitas escolhas, e dentro dessas escolhas, a gente precisa ter iniciativa, persistir, ver que erra, voltar atrás. Então, o PV, ele é o momento que você vai ressignificar a sua vida como estudante. Vou dar um exemplo que é bem comum no ensino médio, no segundo ano. O aluno, ele olha como foi a semana, ele vai ver qual foi a aula principal que ele mais gostou, com a dinâmica, ele vai se olhar enquanto estudante, ele vai dizer, opa, não estou indo bem em matemática, por quê? Porque eu preciso retomar os assuntos, porque eu preciso estudar mais, porque eu preciso trabalhar em equipe, porque... Então, ele toma uma consciência daquilo que ele precisa fazer enquanto estudante. Então, o PV, ele só vai funcionar para o aluno que se dedicar, porque é o projeto de vida da vida dele, certo? Então, durante o PV nos 3 anos, ele vai desenvolvendo essas habilidades que eu botei nessa nuvem para vocês darem uma olhadinha. Slide. Como que funciona o projeto de vida no Ivo Silveira, tá? Desde 2017, nós temos o primeiro ano, que ele vai trabalhar a dimensão pessoal, ali, de autoconhecimento. No segundo ano, vai trabalhar a dimensão cidadã. E no terceiro, profissional. Então, é o aluno que escolhe o professor que ele quer fazer o seu projeto de vida. Então, como é que funciona lá no Ivo Silveira? Lá no Ivo Silveira, desde o primeiro até o terceiro ano, eles escolhem os seus professores. Eu vou explicar no próximo slide como é que funciona. Próximo slide, isso. Tem uma votação e temos alguns professores coordenadores que são aqueles professores que vão ler, que vão fazer as atividades. Então, a gente já teve a professora Sinara, a gente já teve o professor Haroldo, a Camila, que eram aqueles professores que pegavam a apostila, que liam as atividades, que determinavam e que arquitetavam como seria o PV. Né? Então, esses professores que não são coordenadores, eles são os professores de PV, né? Que os alunos vão escolher através de uma votação. E aí, como é que funciona? Alguns professores, por exemplo, que são mais tímidos, se juntam com professores que são mais extrovertidos, então eles podem trabalhar em duplas, e essa sala de PV é um movimento, assim, bem interessante, porque tem menos alunos, tem mais trocas, a gente consegue ter essa relação mais íntima. Próximo slide. Então, os alunos são convidados a escolher qual professor gostaria de cursar a aula de projeto de vida.
Essa escolha é feita um sorteio, porque tem professores que são muito votados, outros não. Esses alunos, eles são interseriados, multisseriados, então, assim, todos os alunos do primeiro ano fazem suas escolhas e vão trabalhar com todos os professores da casa. Então, assim, eu, Renata, não dou aula para o primeiro ano a 101, mas eu sou professora de PV. Os alunos podem me escolher e eu posso ser professora deles e ajudar eles nesse processo, né? Então, as salas são menores, os alunos são de todas as turmas, faz com que a escola crie um movimento, faz com que os alunos se conheçam, façam com que essa sala que é com a menor quantidade de alunos modifique sua configuração, então os alunos sentem círculos, em semicírculos, para ter uma aula de troca, de conexão, onde todo mundo tem voz, todo mundo tem vez e todo mundo se escuta. Próximo slide. Algumas coisas que a gente já fez desde 2017. Bem, 2017 até 2019, o ensino era presencial, né? E nós fizemos muitas atividades interessantes. A primeira que eu vou citar aqui é os rolezinhos. Nós saímos da escola, nós íamos para o shopping, nós já fomos para o Projeto Tamar, já fomos para o centro de Florianópolis, e a nossa vontade de tirar os alunos de dentro da escola é para que eles pudessem aprender a se conhecer, a conhecer a cidade onde mora, ter senso de responsabilidade. Então, foram feitos muitos rolezinhos por aí. Outra coisa que a gente também fazia com frequência era promover palestras, né? Uma muito importante que eu selecionei aqui foi com a visita que a gente recebeu do Ed Sou, que ele é repórter da NSC, né? E ele conta da história da superação dele, então foi muito interessante, que foi uma iniciativa que todos os professores que tinham seus amigos, que tinham seus contatos, eles traziam essas pessoas para fazer palestra, né? A gente também trouxe palestras de primeiros socorros, exercício de evacuação com bombeiro. Muitas palestras foram organizadas sobre escolha profissionais de ex-alunos, de diversas profissões. Realizamos gincanas e também a gente gostava muito de fazer lanche coletivo, né? Porque comida ela integra. Próximo slide. Então, qual é o resultado do PV no Ivo Silveira? O aluno, ele valoriza mais seu professor, ele tem um contato mais direto com o professor, ele respeita a história do professor, ele entende as suas lutas, ele entende o jeito que o professor tem, e essa troca no Projeto de Vida, ela traz conexões muito salutares entre professores e alunos, assim. Os alunos que se formaram desde 2017 têm conexões muito fortes com esses professores, né? Uma constatação muito interessante é que o bullying entre os estudantes na escola, ele tende a diminuir, assim como as brigas, né? Por quê? Porque os jovens se conhecem, eles sabem a história, eles sensibilizam. Então, esse fruto desse aluno com essas habilidades socioemocionais são muito presentes no nosso colégio Ivo Silveira. Próximo slide. Então, qual é o grande desafio? Eu vou lançar duas perguntas para os alunos que estão ouvindo essa aula sobre o que é PV. E a primeira que eu queria fazer é assim, como que a gente vai trabalhar PV em tempos pandêmicos? Vamos pensar um pouquinho, o projeto de vida, ele vai funcionar nesse tempo de Covid? O projeto de vida, ele vai ter significação? E como que a gente vai superar os desafios? Então, eu gostaria que algum aluno ou colega de trabalho falasse como podemos pensar num 2021 com um projeto de vida, com essa conexão, com essas habilidades, em tempos pandêmicos. Alguém se arrisca? Professor Horácio levantou a mão. Sim, levantei a mão. Então, Renata,
eu acho que esse momento que a gente está vivendo de pandemia, ele vai fazer com que a gente possa tirar de nós o nosso melhor. E o nosso melhor, ele está diretamente ligado a cuidar do outro. Então, quando eu estou preocupado em fazer os meus cuidados de sanitários ou tudo mais, eu preciso cuidar do outro. Então, acho que esse é o principal modo da gente pensar os desafios, é assim. Muito bem. Autocuidado é um dos pilares do PV. Mas além do autocuidado, Horácio, é possível fazer um PV sem ele ser significativo? Porque o PV ele só vai se fazer sentido se ele for o meu projeto de vida enquanto estudante. O que eu quero nesses 3 anos, ou 2 anos, se tiver no segundo, ou lá no terceiro. Então, o PV ele só vai funcionar se você colocar na ponta do lápis e dizer assim, ó, o que eu quero para minha vida, qual caminho eu vou fazer, qual é a escolha que eu vou fazer, né? E a última pergunta, então, seria como que vamos superar esse desafio? O que está nos conectando? Ô, Renata, eu vou voltar na tua primeira pergunta. Acho bem interessante você trazer essas questões, que até são questões que os próprios professores precisam pensar e tentar responder. Então, eu acho assim importante quando você fala, ele tem que partir da perspectiva do aluno, aquilo que ele pretende com aquilo que ele sonha, né? Então, assim, ó, independente da pandemia, ele tinha um sonho, um objetivo. Agora a pandemia está aí, mas não significa que esse sonho foi jogado fora. Precisa mudar a maneira de enfrentar aquilo que ele quer. Então, a gente tem no meio do caminho um obstáculo, mas assim, continua sendo aquilo que ele tem como objetivo para a vida. Porque assim, às vezes a gente pensa, eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo, mas aí só verbaliza. Eu acho que, eu não sei se eu estou correto, Renata, o PV é a ideia de que como eu saio dessa verbalização e começo a colocar isso em prática. Até eu chegar lá, o que eu preciso fazer? Tem uma pandemia no meio, mas eu continuo tendo sonhos, eu continuo tendo objetivos. Eu acho que a primeira questão, acho que começa por aí. Exatamente, o Dilson. Eu escuto muito de ex-alunos e de alunos que já têm a proximidade comigo nas minhas redes, assim, eu quero voltar a estudar, porque eu preciso voltar a estudar, eu preciso da escola, mas antes de eu ir para a escola, independente o meio, né, se pode ser híbrido, ou se vai ser online, ou se vai ser presencial, eu acho que a pergunta, ela tem que ser assim, ó, por que eu vou para a escola? O que eu quero com a escola? O que a escola vai me auxiliar? Então, são essas perguntas que elas surgem no PV, que elas tentam ser respondidas e que elas tentam dar uma nova roupagem, uma significação para o aluno, né? Então, assim, antes de ir para a escola, que todo mundo está com saudade da escola, que a escola não é mais a mesma, a pergunta que eu faço é: o que te leva a acordar e ir para a escola? O que você quer ir indo para a escola? O que a escola vai trazer de real, de possibilidade na sua vida? Então, o PV, ele ajuda nessa resposta. Essa resposta, ela não é fechada, tem várias respostas, né? Mas eu queria ouvir de algum aluno o que faz ele ir para a escola, né? Qual é o projeto de vida dele? Alguém quer falar? Abre o microfone. Vitória, Assim, por favor. eu assim, desafio para ir por causa do corona, eu já não posso porque eu sou de risco. Mas quem não é, com certeza é para entender melhor a matéria, porque caso só virtual é meio complicado entender a matéria. Sim, eu acho que esse é o principal problema de estudar em casa. Vi, mas deixa eu te fazer outra pergunta, então. Sim. O que tu quer com os teus estudos? Aonde tu quer chegar?
Eu quero chegar numa boa faculdade, uma boa coisa na vida, bom trabalho na vida. Então, aí que tá, Vi. É isso que é o PV. É você fazer as suas escolhas, traçar os seus objetivos e ir atrás. Exemplo, eu quero ser engenheira civil, construir um prédio. Eu vou lá, escrevo num papel que eu quero ser engenheira civil e construir um prédio. Mas durante os meus estudos, eu vou vendo que eu gosto de arte, eu vou vendo que eu gosto de música, e aí eu consigo fazer umas novas escolhas respeitando o meu perfil estudantil, o meu perfil que eu quero ter profissional, os meus sonhos. Então, por isso que é o PV, tá? Sim. E dizer para vocês que, assim, ó, Tem a Amanda e o Cauã querendo falar, Renata. pode vir, vamos nessa. Amanda, É, desde que eu comecei o primeiro ano do ensino médio, eu fiquei prestando atenção, mesmo com minhas dificuldades, e principalmente agora com a pandemia, que eles não podem ficar junto, eu sempre me esforcei, mas eu também tive uma meta, sempre nos projetos de PV, e no coisa eu tive um sonho no que eu quero me fazer no futuro. Como eu sempre vi que eu gostava de arte, eu me foquei nessa parte. Como é uma meta que eu quero levar para o futuro. Tudo que tem a ver com arte sempre me chamou a atenção. Então, quando eu terminar, eu estou pensando em seguir esse rumo. quer comentar, Renata, antes do Cauã? E, Amanda, isso aí. Eu também achei bem interessante um comentário da Larissa que ela fez no chat, mas assim, Amanda, a arte, ela não está só na escola. Quando a gente conhece a arte, que a gente é apaixonada, tocada pela arte, a gente consegue ver arte em todo lugar e a gente consegue fazer um caminho e achar algo que nos contente, que transforme. Então, é isso mesmo. É por aí o caminho, é ver o que quer, traçar onde quer chegar, ver as dificuldades, os erros, os empecilhos e ir atrás da superação. É isso aí, Amanda. A Larissa também acertou o que seria o PV. Cauê ou Cauã, não lembro. Cauã. Fala, Cauã. Então, voltando na pergunta da professora, o que que nos incentiva a ir para a escola? É aquilo que ela mesma disse, que, querendo ou não, a escola vai abrir portas novas para a gente. A gente não vai ficar em casa e conseguir aquilo que a gente quer. A gente vai ter que ir para a escola para ter o conhecimento daquilo, para se aprofundar mais. E as matérias, na minha parte, eu vejo como exemplos. Matemática, querendo ou não, tem várias profissões que exigem, a maioria delas. Então a gente já pega mais paixão por conta da administração e já consegue meio caminho andado. Então é isso. A escola nos incentiva aí porque sem ela a gente não consegue ter futuro. Sem futuro a gente não é ninguém. Então, para mim é isso. Exatamente, Cauã. É o teu futuro. Então, o PV é teu, a vontade é tua, a superação é tua, as escolhas são tuas, e isso é protagonismo. Arrasou. E agora, Mores, para mim finalizar, a Tá, pergunta mas que tem eu... outra pergunta, Renata. Calma, Susana. calma. Calma, tem muitas perguntas. Eu queria perguntar se na escola tem algum projeto que envolva música, instrumento, canto. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos arte e cultura, né, que o professor Luiz se apresentou, e nós temos lá no EMIT, a gente tem o projeto de pesquisa e intervenção. Esses projetos, eles surgem conforme a necessidade de vocês, conforme a vontade de vocês motivar os professores a estudar e fazer. E lá no EMIT, a gente consegue ver que a gente pode aprender de diversas formas, né? A gente já teve bastante projetos assim na escola, a gente já descobriu bastante talentos, inclusive na escola tem um show de talentos, e isso tem a ver com protagonismo, escolhas e a forma que você vai estudar. Me ajudem a orar se tem mais alguém com mão levantada.
Não, não tem mais ninguém, tá tranquilo, podemos seguir. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que é PV, quais os objetivos? Tem alguma coisa a mais para levantar para a professora Renata? Tenho certeza que vocês estão pensando muita coisa. Vamos externar um pouquinho? Estão tímidos ainda? Não sei se tem alguma coisa no chat. Não, Cauã, à noite também tem show de talentos, tá? Teve uma época, se eu não me engano, 2018, foi criada uma banda na escola, mas reforço falando que é o protagonismo do aluno que faz as grandes mudanças. É o aluno ir para a escola com a vontade de mudar e fazer com que esses projetos deem certo. O que a professora Renata fala é assim, ó, a ideia, o objetivo tem que partir de vocês, não é o professor que vai fazer. Então, se vocês têm uma ideia de trabalhar com música, com canto, com teatro, seja lá qual o objetivo for, vocês têm que propor e ver como vai ser viabilizado. O professor vai estar ali para dar esse suporte para vocês, tá? O professor vai estar ali para orientar vocês, como é que vocês chegam lá. Não é ele que vai estar fazendo. Isso é um processo que vocês têm que ir construindo. Em 2019, a gente fez um sarau, né, na escola, e aí a gente conseguia puxar o que os alunos tinham de melhor em dança, teatro, e no canto também. Então, vamos ver se esse ano como que vai se desenvolver, porque o sarau é bem no final do ano, né, e a gente colocou na programação. Então, vamos ver como que a gente vai poder desenvolver isso durante um ano. Mais alguma pergunta que vocês têm para fazer? Então, eu finalizo a minha participação aqui dizendo que espero que a gente encontre em conjunto, unidos, emanados, professores, alunos, a vontade de superar esse desafio, né, do corona, e como aprender a fazer um novo PV, às vezes distante, remoto, no meu caso eu vou estar remoto, mas que ele traga significação, que ele traga um auxílio para a vida e para as escolhas de vocês, tá? Então, eu agradeço bastante, eu fico à disposição, se alguém precisar do meu contato ali, chama atenção, pede para o Horácio, para o Dilson, que eu possa auxiliar nessa construção desse projeto de vida. Tá bom? Beijinho a todos, boa tarde. Obrigado, professora. A Suzana tem uma pergunta, pode perguntar, Suzana. Na verdade, é a Miriam, eu sou irmã gêmea da Suzana. Eu queria saber, até uma aluna aqui perguntou no chat, se caso as aulas presenciais voltarem, se ainda vai ter o show de talentos. Se as aulas presenciais retornarem, se vai ter o show de talentos. Se as normas sanitárias permitirem, terá. Tudo vai depender das normas sanitárias. Então, se houver a possibilidade, mas nós podemos fazer um show de talentos online, virtual. Também podemos. Então, a gente pode fazer muita coisa aí pensando nessas tecnologias. Dilson, posso encaminhar aquela atividade de PV aqui antes da gente passar para o professor Christian? Sim, não tem mais nenhuma pergunta? Pessoal, pergunta sobre o Projeto de Vida, não? Então, encaminha. Então, tá. Isso, então vocês devem ter visto que eu estou hoje vestido com o meu personagem gêmeo, né? Então eu estou de acordo, o mesmo cabelo, o mesmo óculos, então está tudo tranquilo. Nós, então, vamos ter uma atividade já de PV nesse momento, e essa atividade vai ser virtual, igualzinho já, isso aí. Então, ela vai, lá naqueles grupos de WhatsApp que a gente está montando, ela vai estar lá dentro daquele link que o professor Dilson já falou, que está na bio, lá do Instagram, e eu vou postar aqui o link para vocês, que é esse aqui, ó. Então, dentro desse link, nós vamos abrir uma página que é um formulário do Google, para a gente começar a pensar um pouquinho exatamente como ali
a professora Renata falou, o PV parte de nós. Então, para que eu possa saber o que eu quero, eu preciso me conhecer, eu preciso refletir sobre mim mesmo. Então, aqui nós vamos ter um formulário, tá? Para esquentar os motores, pense nas questões que aparecem a seguir. Use a sua memória, os livros ou até a internet em seu smartphone para responder. Não precisa ter pressa, concentre-se em cada item com muita atenção. Então, ele vai fazer algumas perguntas para você, seu nome, qual sua turma, seu telefone, para nós é muito importante o seu contato, certo? Para que a gente possa contactar você. Se você é aluno do primeiro ano, de que escola você vem, para que a gente possa também mapear isso. E aí depois vem uma série de perguntas que estão a partir daqui. Você sabe por que deram esse nome a você? Quem o escolheu? O que você acha do seu nome? E depois teremos outras perguntas, eu peço que todo mundo responda. O link está aqui ao lado, certo? Nós teremos, então, isso disponibilizado em as redes da escola, vai estar disponibilizado no WhatsApp também. E a ideia é fazer um exercício de pensar quem sou eu. Então, ele vai falar sobre a tua família, vai falar sobre a tua trajetória escolar, vai querer saber os teus hábitos de estudo, um pouquinho para te refletir sobre o que tu está fazendo, ok? E dúvidas, perguntem. Eu estou lá dentro de todos os grupos de WhatsApp, eu estou à disposição de vocês. Quem ainda não está no grupo de WhatsApp, a gente está inserindo, fiquem tranquilos, está sendo feito à mão, tá tudo à mão, digitando um por um. Então, leva um tempo, nós não temos uma ferramenta automatizada para isso. E então, vamos preencher o formulário, está lá disponível, bit.ly, com y/PV21Ivo. E eu vou disponibilizar depois nas redes, lá junto com o professor Dilson, e nos nossos grupinhos de WhatsApp, ok? Vamos tentar, Cauane, desculpa, não tem uma data assim fixa, é uma atividade para a gente refletir, pode ser que você leve um dia, 2 para fazer, a ideia é que a gente até sábado ou domingo esteja com tudo já preenchido para a gente poder ter esse perfil aí de vocês, para a gente também conhecer vocês um pouquinho mais, tá bom? Obrigado. Oi, licença, posso fazer uma pergunta? Claro. Quando vocês começar a publicar conteúdo, vai ter que copiar no caderno, algo do tipo? Não, tu vai poder fazer na própria plataforma. Ah, sim. Se tu optar em copiar no teu caderno, aí é uma questão pessoal. Tá, Não, Maria? porque quando começar as aulas presenciais, né, creio que vai demorar bastante. Daí era bom ter alguma coisa, não sei, talvez no caderno, né? Aí vai da estratégia de cada um. Eu, por exemplo, eu tenho que escrever, tá? Se eu não escrever, é como se eu não aprendesse. Então, se eu tiver com uma coisa que eu não escrevo, por exemplo, eu estou lendo um texto e estou escrevendo do lado o que eu estou entendendo do texto. Eu vou assistir uma palestra, eu preciso escrever o que a pessoa está falando, porque senão parece que eu não entendi, eu não escutei. Então, a minha estratégia é muito parecida com a tua, eu copio tudo, entendeu? Aí vai muito da estratégia pessoal de cada um, que vai também dentro dessa coisa do que a professora Renata falou, do perfil, desse protagonismo do estilo de estudar, ele vai muito dentro do pessoal de cada um. Certo, professor Dilson? Passo para o senhor. Obrigado, professor Horácio. Então, antes da gente começar a falar, ainda temos uns 10 minutinhos, né? Professor Christian, eu vi que o professor Reginaldo se encontra por aí, ele está em algum que ele consiga falar ou não? Reginaldo? Roberta levantou a mão, fala, Roberta. Sim, oi, gente, sou a professora de inglês dos primeiros anos. Respondendo a pergunta ali de copiar as atividades no caderno, tem professor que pede as atividades no caderno, né? Para tirar foto, para encaminhar, o professor está acompanhando, né? Isso vai de acordo com a metodologia de cada professor. Eles vão explicar para vocês direitinho como vai funcionar, né? Cada aula. Obrigado, Roberta. Tem mais algum professor que chegou depois, que queira se apresentar, que ainda não se apresentou para os alunos? Eu vi que tem vários professores aí que ainda não falaram nada ainda. Dilson, o professor Reginaldo respondeu para você, eu não sei se você está acompanhando o chat, que ele está na escola e sem microfone. Ah, certo, tá. Naquele lá não dá mesmo para... Ok. Não, senão eu ia apresentar ele para
para vocês, que é o nosso orientador de convivência, orientador escolar, correto. Obrigado, Marina. Tem mais algum professor que queira se apresentar? O Wagner é professor? Isso, boa tarde, estão me ouvindo? Sim, Wagner. Então, sou professor de Educação Física, vou dar aula para a turma 206 e 304, meu primeiro ano no Colégio Silveira. Trabalhei já também no Colégio Padre Anchieta, em Florianópolis, mas aqui na Palhoça é o primeiro ano. Espero poder contribuir da melhor forma. Estou aprendendo muita coisa ainda, desconheço muita coisa por ser um professor novo, e ano passado não fiquei muito dando aula por causa da Covid, cuidei da minha filha, então fiquei um pouco afastado. Agora estou retornando, então peço a colaboração, quem puder me ajudar também, e a compreensão de todos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Eu sei que teve mais gente contratada essa semana aí, que até a gente não conhece. Mais alguém? A Cristiane já se apresentou de espanhol, vi que ela está aí. Bom. Então, vamos dar continuidade, Horácio, é isso? Próxima etapa? É isso, vamos ao professor Christian. Vocês estão muito tímidos hoje também. É que eu me apresentei ontem, Gilson, eu não sei se fala de novo. Os que já se apresentaram, acho que é o mesmo público, né? Eu acho que aí não há necessidade, só os novos que ainda não tinham falado nada. Mas para quem não tinha me visto, oi. Então dá um oi e fala com você agora. A Gi quer falar? Ó, a professora Adriana se apresentou aqui em matemática da 107 e 206. Acho que ela está sem áudio. Ela falou aqui no chat. Professora Adriana, ok. E aí eu tenho a Cristiane, se ela quiser falar, está com a mãozinha levantada. Buenas tardes. Olá. Bom, eu sou a professora Cristiane de espanhol. Eu tô sem câmera. E já quero avisar os meus estudantes, né, para irem se preparando, porque a maioria das nossas aulas, elas ocorrem em espanhol, mas eu prometo que eu falo bem devagarinho, para vocês irem se acostumando comigo. Certo? Então, les extraño un montón y les aguardo. Hasta luego, besitos. Graças, professora. Tinha um Carlos ali, tinha levantado a mão, eu vi rapidamente. Cadê o Carlos? Opa, boa tarde, pessoal. Uma dúvida bem simples. Eu queria saber se a gente vai ter espanhol nos anos iniciais do primeiro ano. Do noturno ou do integral? Do noturno. Depende da turma. Se tu escolheu espanhol, as turmas com final 1 são turmas de espanhol. As turmas 2, 3, 4, 5 são turmas de língua inglesa. E no EMIT são duas línguas, correto? No EMIT são os dois, mas no noturno o espanhol só nas turmas que terminam em 1, 101, 201, 301. Desculpa, 131, 231, 331. Suzana levantou a mão. É que quando eu sou do EMIT, eu e a Suzana, eu queria saber, porque na ficha de matrícula tinha 4 idiomas. Tinha inglês, espanhol, alemão e italiano. E aí ela disse que eu não precisava selecionar e que depois seria visto com os professores. Daí eu queria saber se com o decorrer das aulas eles vão ajudar a gente a escolher, vão dar as melhores opções. Suzana, sim, aquela ficha, quando você fez a matrícula, é uma ficha padrão, certo? Então, depende de cada região, unidade escolar, o que é ofertado. Então, assim, se você está matriculado no EMIT, no período, né, diurno, você vai ter 2 línguas, espanhol e inglês. Se você pertencer à pertencer à modalidade do noturno, do regular noturno, aí você, na hora da matrícula, você fez uma opção, se era o inglês ou se era o espanhol.
ou teve alguns casos que não teve muita opção, era a língua que estava disponível naquele momento, certo? Então, o que a gente oferta são essas, o inglês e o espanhol. Jaine quer se apresentar, falar? Acho que a professora Jaine está sem som. Acho que ela está sem som. O Joaquim já se apresentou ou não? Nos outros dias? Eu vou vendo o professor aqui, vou lembrando. O Alan. Eu acho que a Jaine não vai conseguir falar. Bom, já são quase 16 horas, gente, então a gente vai dar continuidade. Então, agora então a gente falou de projeto, então se falou de projeto de vida. Agora a gente vai falar de projeto de pesquisa. Então, vocês vão ouvir falar muito umas palavrinhas PIP, PP, tal, algumas siglas que a gente vai colocando aí no nosso cotidiano, né? Que são relativos a projeto de pesquisa. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo com o professor Christian. O professor Christian está por aí? Oi, estou aqui. Sim, sim. Então, o professor Christian é professor de História, ele vai se apresentar agora. Ele coordenou alguns projetos de pesquisa na nossa unidade escolar, coordenou uma equipe de professores, todo o encaminhamento, então ele tem uma larga experiência, né? E ainda é professor da universidade, correto, Christian? Então ele vai conversar um pouquinho com vocês sobre projetos de pesquisa, fazer todo esse diálogo com vocês. Fique à vontade, professor. Obrigado. Então, gente, boa tarde. É um prazer falar com vocês, né? Acho que é a primeira vez que eu estou vendo muitos daqui. Alunos do terceiro ano eu já conheço, mas os outros são novidade. Sou professor Christian, professor de História. Esse ano eu vou ficar com os segundos anos, tá? E, além do mais, no EMIT, eu faço a coordenação do projeto de pesquisa, né? Do projeto de pesquisa e de intervenção, que vocês vão ouvir falar muito. O meu objetivo aqui, pessoal, é falar com a escola inteira, tá? Então, a gente vai falar do que é o projeto de pesquisa, de por que está tudo relacionado com o projeto de pesquisa, mas vocês vão ver que é uma fala bem ampla com a importância da ciência no ensino médio. Tá? Então, a gente vai refletir um pouco sobre essa etapa que vocês estão. Vejo que tem muita gente aí do primeiro ano, né? Meu primeiro ano, ensino médio chegando, como é que vai ser? E aí, essa fala vai ser importante para vocês se situarem um pouquinho sobre o que é o ensino médio, o que a gente espera no novo ensino médio, quais são as novas propostas para o ensino médio que estão surgindo a nível mundial, tá? Então, o nome da nossa apresentação aqui é Iniciação Científica no Ensino Médio, a importância da pesquisa, tá? Vai ter algumas provocaçõezinhas aqui que eu pensei para vocês e tal. Trago já essa questão, eu vou apresentar para vocês aqui agora. Deve aparecer para vocês aí. Tá aparecendo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Então tá. Então, não quero ser princesa, quero ser cientista. Achei isso fantástico a trazer aqui para vocês, né? De por que a ciência está muito no nosso dia a dia. A gente não está no melhor momento de ciência, da ciência nos nossos tempos. A gente vê muita negação a conhecimento científico. Pessoas que negam vacina, que negam, enfim, que dizem que a Terra é plana, movimentos ali completamente sem qualquer embasamento científico, mas vou colocar aqui para vocês algumas questões. Achei machista, foi ótimo. Eu estou lendo tudo que vocês estão falando nos comentários, tá? Sou bem dinâmico, pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Primeira coisa para vocês, o que define o ensino médio, tá? Essa etapa que durante muito tempo foi chamada de ensino secundário. O que define ela e por que ela é diferente do ensino fundamental? Aqui a gente vê uma turma do ensino médio no Brasil e uma turma do chamado high school nos Estados Unidos, tá? Tem vários nomes, as idades às vezes mudam um pouco a duração, mas em geral, na educação mundial, a gente tem essa etapa que nós chamamos de ensino médio, né? Voltada para adolescentes, jovens como vocês. Primeiramente, que é um aprofundamento dos estudos do fundamental.
Mas se é um aprofundamento de estudos fundamental, ela tem que ter algo a mais, tá? Ela tem que ter uma coisa que seja mais aprofundada. Pode deixar que eu tô lendo aqui, tá? Além de ser um aprofundamento dos estudos do fundamental, tá? Se espera do estudante de ensino médio que eles tenham uma maior autonomia nos estudos de vocês. Que vocês comecem a fazer escolhas lúcidas, que vocês identifiquem as afinidades de vocês, que vocês tenham maior autoconhecimento. A professora Renata estava falando do PV, já apareceu vários de vocês, eu gosto disso, gosto de arte, vou para a escola por causa disso. O momento do ensino médio é para isso, para vocês identificarem aquilo que vocês gostam, identificarem áreas nas quais vocês se sentem mais afinidade, né? Se conhecerem melhor nos estudos, na vida. É esperado do estudante de ensino médio que eles tenham essa autonomia, tá? Que realizem escolhas, que façam de vocês. Inclusive, as novas propostas de ensino médio, elas têm colocado isso, né, de vocês escolherem disciplinas que vocês vão elencar. Para quem está no EMIT, vocês vão escolherem projetos de pesquisa, temas a escolherem, áreas a escolherem, né, se eu quero ir para a ciência da natureza, se eu quero ir para ciências humanas, se eu quero as linguagens, para matemática, tudo é importante. Claro, o currículo é pensado de uma forma bem ampla, para que vocês tenham uma convivência com várias áreas de conhecimento. Mas vocês vão ver que algumas áreas vocês vão se identificar mais. E o ensino médio é um momento para isso, tá? Temas, áreas, né? Pensando também nisso, o ensino médio também é uma preparação para estudos posteriores e o trabalho. Estudos posteriores, universidade? Sim, universidade, com certeza, mas não só, porque hoje é entendido que a gente estuda o tempo inteiro, a gente precisa lidar com informação, com tecnologia, é importante que vocês lidem com isso o tempo todo, e também com o trabalho, né? O ensino é profissionalizante? Não necessariamente, não necessariamente. Vocês cursar o ensino médio sem aprender uma habilidade específica, mas o ensino médio, ele vai preparar vocês para aprender posteriormente, né? Não é que ele seja um profissionalizante, embora a gente tenha cursos profissionalizantes no ensino médio também. Mas o que é esperado desse aluno do ensino médio? Se ele tem que aprofundar os estudos no fundamental, se ele tem que realizar escolha, identificar afinidade, se conhecer, se ele tem que se preparar para estudos posteriores, né? Ele já vai pensando em universidade, emprego. Alguém está falando ali de investimento, Jean, eu já vi que tu falou algumas vezes ali de investimento, Bolsa dos Valores, sei lá, alguma coisa ali, foco a longo prazo. É exatamente isso. Alguém perguntou se a escola ensina a declarar imposto de renda. Não sei, mas ela pode ensinar vocês a aprender por si mesmos a declarar imposto de renda. Veja que coisa boa, né? Às vezes é mais útil do que ensinar uma coisa, é ensinar você a aprender, ok? Tá travando para todo mundo, gente, ou só para Caroline? Não, eu estou ouvindo bem, Cristo. No início estava travando, mas dá para escutar bem. Ok, então, beleza. Então tá. Caroline, se tu, eu acho que dar uma resetada aí talvez funcione melhor. Beleza? Vamos lá, então. Algumas perguntinhas para vocês podem colocar no chat aí que eu tô ligado, tá? Umas perguntinhas. O ensino médio deve parar os estudantes para aceitarem verdades prontas, acabadas, né? Aceitar qualquer coisa que venha no WhatsApp, qualquer coisa que venha como notícia, como verdade? O que será? O jovem do século XXI é imaturo, incapaz de produzir conhecimentos novos? Será que o adolescente, o jovem, ele não tem capacidade suficiente para produzir conhecimentos novos? Os jovens podem exercer uma cidadania ativa e lúcida sem lidar com a avalanche de tecnologias e informações que temos? Então, será que o jovem consegue lidar com esse século XXI sem lidar com tecnologia, sem lidar com informação? Né? Essas perguntas são um pouco retóricas. Se a gente imagina que é um estudante ativo, dinâmico, que consegue solucionar problemas, então, obviamente, a resposta para todas essas perguntas é não, né? E aí a gente vai para algumas coisas que a gente espera de estudantes de ensino médio. O ensino médio deve preparar os estudantes para analisarem criticamente informações e opiniões. Isso é super importante, tá? Quando a gente pensa que o ensino médio ele é uma etapa em que você aprofunda os estudos, você vai ter novas disciplinas, as ciências vão se tornando mais complexas, você vai criticar
e você vai se tornando mais lúcido e mais capaz de identificar o que é uma informação, o que é uma opinião, qual discurso que você está ouvindo, você fica mais desconfiado do que vem para ti, né? Você vai atrás, você começa a pesquisar sobre aquilo que você está lendo, a desconfiar, a procurar em outras fontes, tá? E aí que vem uma atitude científica, uma atitude investigativa, como a gente vai ver, tá? Pensando também, o jovem do século XXI deve ser capaz de se apropriar dos conhecimentos já produzidos pela humanidade. Então é por isso que vocês aprendem física, é importante vocês saberem o que a humanidade produziu de física, né? Qual é o conhecimento que a gente tem sobre física, sobre matemática, sobre sociologia, filosofia, diversas partes do conhecimento que o ser humano já construiu. Mas nós também temos que imaginar que esse jovem é capaz de produzir conhecimento novo para solucionar problemas. Por isso a gente tem tantas experiências de ensino médio recentemente de alunos que estão aprendendo robótica, que estão aprendendo iniciação científica. Os nossos próprios projetos de pesquisa no EMIT também são isso, né? Os alunos, eles fazem projetos de pesquisa, vão atrás de diferentes fontes, eles fazem intervenções, né? Então eles precisam descobrir o que tem de problema no local onde eles estão e aí pesquisar uma solução para aquele problema. No jovem do século XXI, ele deve ser capaz de solucionar problemas. É claro que ele não vai solucionar tudo, né? Mas nessa questão coletiva, a gente tem que ser capaz de produzir conhecimento novo também. Então, quando eu perguntei para vocês se o jovem é incapaz de produzir conhecimento novo, não é incapaz. Todo mundo é capaz de produzir algo novo, tá? Mas aí eu vou negar tudo que foi produzido no passado, né? Eu vou dizer que a Terra é plana, que a vacina não funciona? Realmente não, porque você tem que ter um equilíbrio. Valorizar aquilo que já foi produzido e produzir coisas novas também a partir daí. Afinal, a ciência funciona assim, tá bom? E também exercer cidadania com habilidade, tá, de utilizar diferentes tecnologias e construir esse repertório de conhecimentos. Porque esse repertório de conhecimentos vocês vão fazer só na escola? Vão usar só na escola? Não. Né? Quando você pensa nos conhecimentos que você tem no ensino médio, é aquilo que vai orientar a sua vida pessoal, a sua vida social e a sua vida profissional. É aquilo que vai te fazer um cidadão, que vai te fazer um profissional, que vai te fazer, sei lá, um namorado, um esposo, um filho melhor. Entendem? Quando a gente pensa nesses conhecimentos, eles vão ajudar vocês a se orientar. Tá? Então, quando a gente pensa no ensino médio do século XXI, e as propostas do mundo inteiro estão colocando isso, é esse jovem mais autônomo. Né? A Renata usou a palavra protagonista, né, a palavra boa para colocar esse jovem que é capaz de ir atrás, que é capaz de buscar, que não fica só ouvindo, só, né, como se fosse um receptáculo. Não, ele é capaz de produzir também. Ok? O Arthur perguntou, professor, de que matéria? Eu sou professor de História, vou dar aula para 201, 2, 3, 4, 5, tá? Esse ano. Mas trabalho com projetos de pesquisa, a gente vai circulando pela escola inteira de uma forma geral. Essa atitude investigativa, tá, que eu falei para vocês, essa atitude de ir atrás, de solucionar problemas, tá, é a atitude do cientista. Por isso que ela é importante para qualquer estudante do ensino médio. Mas a minha modalidade não tem projeto de pesquisa. É importante do mesmo jeito, tá? Então, nossa atitude de cientista, ela é fundamental para compreender e transformar o nosso mundo. Isaac Newton, um grande cientista, um dos grandes protagonistas ali da Revolução Científica, ele já falava, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Metáfora lindíssima. O que é uma gota do oceano comparado com esse oceano inteiro? Né, uma espuma ali superficial. A gente tem que sempre se aprofundar. Só no ensino médio? Não, na vida. Tá? E todos nós, quando a gente está procurando alguma coisa nova, de certa forma, a gente está tendo uma atitude investigativa. Ela não é uma atitude só do cientista. A criança, quando bota a mão na tomada e ganha um choque, ela está procurando mais, ela está procurando saber mais sobre o mundo, descobrir o mundo com as próprias mãos. Isso é atitude investigativa, claro, no nível lá bem baixo da infância, mas a gente vai transformando o mundo aos poucos. Tá? E é isso que é importante para a gente pensar por que essa atitude de investigação é importante no ensino médio. Eu vejo o ensino médio, aluno autônomo,
protagonista, capaz de produzir conhecimentos, responsável e também que deve ser esse aluno que tem essa atitude investigativa. E aí vocês têm que perguntar para mim, tá, mas o que é ter atitude investigativa? Tá? Vamos ver um pouquinho sobre isso. O que faz os estudantes do século XXI terem uma atitude investigativa? Primeiro, curiosidade e desconfiança. Como eu falei, desde o bebê, que vai tocando tudo ao seu redor, até o cientista, que vai fazer um experimento, que vai fazer uma busca por fontes, que vai fazer uma comparação de dados, você tem a curiosidade e a desconfiança ali por trás. É uma atitude investigativa que a gente tem que ter, e que você tem que ter nos estudos de vocês também. Sem curiosidade, sem desconfiança, a gente não teria criado o que a gente criou na humanidade. A gente não teria criado, sei lá, todas as tecnologias, os conhecimentos que a gente tem, tá? Depois, a busca pelo novo e o questionamento. Quando eu perguntei para vocês, o aluno tem que aceitar tudo? Não. Aceitar tudo pronto que ele vê? Não. A gente espera que vocês leiam criticamente, que vocês vejam o que vocês estão vendo. Hoje em dia tem aplicativos que mudam até o vídeo, que colocam palavras na boca da pessoa perfeitamente. E aí você fica pensando, nossa, mas isso é verdade? Né? Então parece que nós falhamos um pouco com essa educação científica e na atitude investigativa quando as pessoas estão acreditando em tudo que estão vendo, tá? Eu tô vendo bastante comentário aqui no chat, né? É falta de aula, né? Essa aqui é conversa de fundão. Mas enfim, gente, além disso aqui, a gente também tem, tá? Planejamento e definição de objetivos. Sem ter um planejamento e uma definição de objetivos, eu não consigo chegar, tá? Em nenhum lugar. Para eu conhecer algo novo, para eu pesquisar algo novo, para eu chegar a um novo objeto de conhecimento, além da curiosidade e a desconfiança, além da busca pelo novo questionamento, eu tenho que planejar e definir os meus objetivos. Então, o pessoal que vai fazer o projeto de pesquisa vai ver, a gente vai ter um momento de abrir para escolhas de temas. Aí vamos ver tudo que nós podemos estudar. Depois vocês vão afunilando, vocês vão vendo que vocês vão estudar algo pequeno comparado com aquilo que vocês achavam que ia ser enorme, né? Vocês vão ver que vai ter um momento que vocês vão para outra direção que vocês não tinham imaginado. Por quê? Porque tem que ter um planejamento, uma definição de objetivos, escolher a área, escolher o tema, escolher aquilo que vocês querem pesquisar. Isso é importante. Oi? Alguém falou? Continuando. Eu só abri o microfone do Ícaro, só foi isso. Ah, tá, tudo bem. Tudo bem. E a capacidade de achar soluções para problemas relevantes. Afinal de contas, é isso que a ciência faz. É isso que a atitude investigativa faz, né? Nós vamos tendo curiosidade, desconfiança em relação ao mundo, buscando pelo novo, questionando, planejando o que a gente quer descobrir e, assim, achando soluções para problemas que a gente acha relevantes. Eu vou dar uns exemplos daqui a pouco do que é relevante e o que pode ser solucionado por conhecimento da ciência, tá? Quando a gente fala de pesquisa científica, esse é o resultado de uma forma mais organizada e metódica da atitude investigativa. Se a atitude investigativa ela tem desde a criança que vai descobrindo o mundo, que vai tateando, que vai descobrindo pelos sentidos, né, isso vai se complexificando, né? A gente pensa que o pesquisador da ciência é aquele que torna a atitude investigativa mais organizada, mais metódica. E sem a ciência, a humanidade jamais teria alcançado tantos feitos. A gente não estaria aqui falando pelos nossos dispositivos tecnológicos à distância, né? Você pode estar em outro lugar do mundo, eu aqui. Se não fosse conhecimentos científicos, jamais a gente estaria criando isso, né? Se não fosse conhecimento científico, a gente não estaria aqui numa proposta de educação, né? Para toda a população, por exemplo. Então é importante, importantíssimo que a gente valorize esses feitos. Por exemplo, vocês vão olhar essas imagens, vocês vão ver que a gente tem uma mulher sendo vacinada, tá? Isso aqui é nos anos 70, tá? E do lado direito a gente tem uma pessoa com muitas feridas na pele, né? Próxima a morrer, né? Algum de vocês sabe que doença é essa? Faz ideia de que doença é essa? Não sei, professor. H1N1. Tô
gostando, tá? Não, bem mais grave que H1N1. Não, pode perguntar, é isso aí mesmo. Não é lepra, gente. Ô, mãe, pega meu carregador. Isso acertou, varíola. Eu vi algumas pessoas falando aí de varíola. A varíola foi uma doença, pessoal, que matou mais de 500 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? É 500 milhão. Tá? É como se hoje, a gente tem 7 bilhões, sei lá, se uma a cada 14 pessoas sumisse do planeta por causa da varíola. Uma coisa absurda, tá? De tanto de gente que morreu da varíola. Né? Se a gente pensar nos nativos aqui da América que morreram com varíola, pessoas na Europa, enfim, como várias doenças que a gente teve. A campanha de vacinação da varíola foi uma das coisas mais importantes que a gente teve. Né? Ela só foi erradicada porque se estudou a vacina para a varíola. A vacina para a varíola ela começou de um jeito muito peculiar. Né? Se pegava uma ferida de uma vaca, de um boi, que estava com varíola, e se colocava num ser humano. Né? As pessoas na época achavam que isso era uma coisa absurda. Como assim você vai colocar a ferida de uma pessoa, ferida de uma vaca em uma pessoa para poder curar? Mas depois se viu que, com estudos, né, você colocar o vírus de um animal, né, que estava infectado um animal, numa pessoa, um vírus enfraquecido, e se criava uma imunização. E esse é o princípio, né, um dos princípios da vacinação. Isso aqui salvou milhões de pessoas no mundo, né? Hoje a varíola é considerada uma doença erradicada, né? Por isso que é perigoso essas campanhas anti-vacina, por isso que é perigoso a gente negar a ciência, né? E a Larissa está colocando aqui, deixa eu ver o que ela está colocando. Essa foi uma das experiências mais radicais para se achar uma solução. Mas foi genial, exatamente. Mas foi genial justamente porque havia um estudo, havia uma desconfiança, havia uma curiosidade, houve uma comparação de resultados, houve uma observação do mundo, né? Essa capacidade de você olhar para as coisas. Isso é atitude investigativa. E, é claro, é um método muito rudimentar. E assim, a gente só pôde evoluir com esse método da vacina para a varíola porque houve investimento em conhecimento científico, porque houve muita atitude investigativa, né? Isso aqui foi a ação da ciência, né? Investigando a ação de micro-organismos e combatendo doenças. Eu não preciso nem falar para vocês que hoje nós vivemos um cenário que remete a isso. Quem está falando aí do carregador? Vamos lá. Bom, além da varíola, eu vou dar o exemplo das populações indígenas, tá? A gente fala muito de ciência ocidental e tal. Diversas populações indígenas hoje frequentam universidades. Quando eles frequentam universidades, eles buscam fortalecer tanto os conhecimentos científicos que os seus povos construíram, quanto promover intercâmbio com outros saberes, né? Então isso é importante, essa troca, né? E essa ciência de matriz indígena, eu falo de diversos povos, povos do centro do Brasil, povos lá da região amazônica, elas contribuem muito para a conservação da biodiversidade, para o reconhecimento de espécies e até mesmo para o estudo e a manutenção das línguas maternas dessas populações. Então vejam que isso é ciência, né? E, de certa forma, as populações indígenas já fazem ciência há muito tempo, né? De observar, de ter essa atitude investigativa, um conhecimento fantástico sobre as constelações, sobre a agricultura, sobre as espécies, de saber exatamente qual doença que está dentro de uma espécie, abrindo um animal morto. Isso aí é ciência pura, né? Mas, infelizmente, a nossa ciência ocidental nunca, né, nem sempre valorizou essa ciência indígena, tá? Quando eu falo isso aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer que essas populações, elas estão valorizando seu conhecimento científico para contribuir com a humanidade solucionar problemas. Exatamente como estava acontecendo lá com a varíola. Esse é o objetivo da ciência, tá? Principal. É você solucionar problemas que estão ao seu redor, ok? E aí eu penso, estudante pesquisador ou pesquisador estudante, o que isso tem a ver com vocês? Por que vocês são pesquisadores estudantes ou estudantes pesquisadores, ao meu ver? Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Segundo o Ministério da Educação, ser um estudante pesquisador ou um pesquisador estudante, né,
contribuir para o desenvolvimento de condições de ao longo da vida, interpretar, analisar, criticar, refletir, rejeitar ideias fechadas, aprender, buscar soluções, propor alternativas potencializadas pela investigação e pela responsabilidade ética. Isso aqui é ter uma atitude pesquisadora. Ninguém precisa ser um cientista de ponta para ter uma atitude investigativa. Basta que você tenha curiosidade e também você tenha um planejamento para tentar resolver algum problema a partir de uma pesquisa. Tá? Isso vocês vão fazer em todo o ensino médio. Você deve estar pensando, nem sempre. Vou mostrar para vocês como vocês podem ter atitude investigativa em todos os momentos do ensino médio de vocês. Primeiro, pesquisa no ensino médio e na vida, para resolver problemas e situações a partir da investigação em diferentes fontes. Né? Estava trabalhando com os meus terceiros anos. Né? Como é que a gente tem diversas violações aos direitos humanos hoje. Né? Violações gravíssimas, como trabalho infantil, trabalho escravo ilegal, pessoas que têm uma condição extremamente degradante na forma de refugiados, enfim. A gente tem diversas violações acontecendo no mundo. Que soluções possíveis a gente pode encontrar para esses problemas? Eu vou pesquisar em diversas fontes e eu vou me inteirar do que essas fontes estão falando. E os alunos vão chegando em diversas fontes. Olha, a Polícia Federal ela tem um papel fundamental para desarticular o tráfico de pessoas e a prostituição ilegal, que é uma forma de escravidão. Né? Se você pensa na ONU, qual é o papel da ONU para promover a paz e para trabalhar com essa questão dos refugiados? Então, aqui eu estou colocando problemas e situações e eles estão investigando em diferentes fontes. Só isso, por si só, já é uma atitude investigativa, já é pesquisa no ensino médio. Outra coisa, responsabilidade com informação e combate a fake news. Receberam uma fonte, olha só, isso aqui está muito bom. Não tem fonte, não repasse. Tem muito adjetivo, né? Está colocando muito adjetivo ali, desconfie. Busque a fonte original, veja se aquilo está colocado em outra fonte, vejam se aquilo está sendo colocado em outro lugar. Tem vários famosos que morrem todos os dias, tem notícias sobre vacina que vai causar alguma coisa no corpo, e geralmente é uma coisa boba, né? E as pessoas vão acreditando e vão jogando, e com a nossa tecnologia isso vai sendo compartilhado. Quem publicou, cheque o histórico, cheque quem é a pessoa, qual é o órgão, qual é o autor. A autoria é importante, tá? É um órgão de jornalismo reconhecido? É alguém que tem uma autoridade científica para falar isso? Ou não tem autoria? Se não tiver autoria, desconfie mais ainda. Leia a notícia inteira, não só a manchete, há muito sensacionalismo. Confira a data, tá? Tem coisas que vêm lá de 2016, você olha aqui, mas que absurdo, mas é uma coisa lá de 5 anos atrás. Tá? Está em dúvida, não repasse. Então, esse é uma forma de você trabalhar com a pesquisa. Responsabilidade com a informação e combater as fake news. De desconfiar sempre do que você está vendo. Tá? E aí vem uma parte que com certeza vocês vão se identificar, né? O que está colocado nessa tirinha aqui. Juquinha, descobri que você copiou todo o seu trabalho da internet. Usou Ctrl+C, Ctrl+V descaradamente. Vai levar 0. Aí Juquinha fala. Mas se foi a Psora mesmo que disse que podia, e a Psora fala, imagina se eu ia dizer uma coisa dessas, guri. Quando foi que eu disse? E aí o Juquinha fala, a Psora disse, a tecnologia está aí para ser usada. Aproveitem. Eu ouvi muito bem. Tá? Isso aqui vocês vão se identificar com certeza, porque quando o aluno não tem uma noção exata do que é uma pesquisa, do que é um conhecimento, do que é uma propriedade de conhecimento, tá? Ele vai usar essa informação de uma forma errônea. Ele vai fazer plágio. Infelizmente, a gente está muito ainda na questão do plágio no ensino básico e no ensino superior também. Né? Muitos alunos que não conseguem construir argumento próprio, que não conseguem construir sua autoria. No projeto de pesquisa, essa é uma das coisas que a gente mais vai pegar no pé de vocês. E nas disciplinas também. Por quê? Porque isso é uma forma de respeitar os procedimentos de pesquisa. Citar suas fontes. Gente, vocês gostariam que alguém citasse o que vocês produziram durante uma vida inteira sem dar a devida fonte a vocês? Tá? Combater o plágio, procurar autonomia em suas atividades. Isso, além de ser uma atitude científica, é também uma atitude ética. Pelo Código Penal,
plágio é crime. Plágio é copiar algo que não é seu, e tem formas mais sofisticadas de fazer plágio. Alguém fazer com palavras diferentes, isso é plágio também. Em certo aspecto, lá no ensino fundamental, um pouco no ensino médio, a gente releva vocês fazerem com palavras diferentes e tudo mais. Mas vocês têm que citar a fonte de vocês. Eu me baseei em tal fonte para construir. É importante, tudo bem. É importante para a gente saber se vocês entenderam ou não. Mas vocês têm que citar a fonte de vocês. Se vocês não citarem a fonte, vocês estão cometendo um crime. É plágio, tá? Isso aqui é uma atitude científica. Vamos começar a construir aquilo que vocês imaginam, né? E construir a própria argumentação, construir as próprias ideias a partir de outros autores é aquilo que os cientistas fazem. Eles vão estudando tudo que foi construído em relação a algum tema, em relação a alguma área, e aí sim que eles vão construir um conhecimento novo. E sempre citando. Você pode ser o maior cientista da sua área. Ele vai citar e vai dialogar com outros. Por que você acha que o estudante de ensino médio não tem que citar suas fontes? Né? É uma coisa básica, e como eu falei, é uma atitude ética de pesquisador também. Ok? E aí, a gente pensa nos novos projetos de ensino médio, que vão estar justamente pensando, olha, o aluno está plagiando demais, o aluno está sem autonomia acadêmica, o aluno não está sabendo argumentar, ele não está sabendo confrontar ideias, comparar diferentes pontos de vista, desconfiar da informação, né? E aí, por isso que propostas recentes, como o EMIT, que tem na nossa escola, já desde 2017, e o novo ensino médio, que vai chegar ano que vem para todo mundo, né? Que é uma proposta para toda a rede estadual, e isso tem repercussões em todo o Brasil, você vai ter projetos para que os estudantes possam conhecer e escolher aquilo que eles querem estudar e investigar, né? Para quem está no EMIT, vai ter o projeto de pesquisa, vocês vão conhecer diferentes temas, vocês vão conhecer diferentes problemas para conhecer, né? Como é que eu começo uma pesquisa científica? Como é que eu vou atrás de fontes para conseguir aquilo? Né? Vocês vão ter uma ideia durante esse percurso de vocês, certo? E aí, quando a gente pensa na pesquisa no ensino médio, né, vocês têm que ficar atentos, porque o nosso aluno de ensino médio, que a gente pensa que tem a atitude investigativa, ele vai estar sempre atrás de fontes, de rastros, de coletar dados, ele vai entrevistar, ele vai realizar experimentos, ele é justamente aquela pessoa extremamente curiosa, extremamente desconfiada, que vai atrás, não fica contente somente com aquilo que tem no livro didático. O livro didático é interessante, claro que é, mas vamos procurar em outras fontes, vamos aprofundar, vamos entrevistar, vamos procurar em outros lugares, né? Vamos comparar diferentes pontos de vista, ok, gente? Então, fazer entrevistas, como eu falei, né, coletar, exatamente, aluno, homem, detetive, perfeito, Arthur, definiu perfeitamente, é isso mesmo, tá? E numa biblioteca, ok, biblioteca física agora está meio difícil, existem diversas bibliotecas virtuais, o Google tem uma plataforma para isso, né? Você não tem desculpa de falta de informação. Outras gerações, né, de pessoas um pouco mais velhas, tinham essa dificuldade de ter uma informação acessível, né? Hoje o problema não é mais esse, mas as pessoas continuam não sabendo tratar, não sabendo lidar muito bem com essas informações, né? Continuam fazendo plágio, continuam lendo sem uma contextualização ali, sem saber lidar com aquela informação, sem poder, né? E a própria leitura, ela também é uma pesquisa, pesquisar aquilo que você não entendeu, comparar as formas de vista, fazer resumo, síntese, mapa conceitual, tudo isso é científico. A forma que a gente estuda, ela foi estudada cientificamente também, por psicólogos, por psiquiatras, por profissionais de educação, por biólogos, tudo isso tem um estudo enorme. Quer ver como eles afirmam? Ok. Continuando. Já foi Tá bom. Indo do Flamengo. Ok, eu até me perdi. Tá. As fases, diferentes fontes, né? Pesquisar em fontes antigas, fazer experimentos com tecnologia, robótica, ciência, né? Trabalhar com tecnologias digitais, fazer novos softwares, tudo isso, tecnologia de informação, isso é ciência pura,
né? Existe toda uma base científica por trás disso, né? Essa pesquisa experimental, empírica, lá no laboratório também. Todas essas são formas de ciência. Vocês vão ver que a gente tem várias formas de pesquisa. Pesquisa de campo, né? Desde o antropólogo que vai lá numa população indígena, que vai trabalhar com eles, até uma pesquisa de campo geológica ou geográfica, passando por uma pesquisa historiográfica, que você vai trabalhar com livros antigos, com jornais antigos, uma pesquisa que você vai pesquisar dados das pessoas, né? Tudo isso é pesquisa, tá? E ela pode ser trazida para o ensino médio. Vocês vão ver que quem está no noturno, quem está no EMIT, vai trabalhar com isso justamente, tá? Deixa eu ver o que está aqui nos comentários. Larissa, opa, desculpa interromper. No PP é recomendável trabalhar a mesma área que participou no ano que passou, podemos alterná-lo. Pode alternar, Larissa, sem problemas, tá? Tem várias pessoas que vão de ciências da natureza para ciências humanas, e é até recomendável para você, né? Você trabalhar com várias perspectivas, é legal, é interessante. Vocês estão no ensino médio para experimentar, né? Vão atirando para tudo que é lado, que justamente esse é o momento. Vamos ver o que eu gosto. E além de, não é só o que eu gosto, vocês vão aprender de toda forma, né? Mesmo que você tenha uma dificuldade em determinada área, ela é importante para o seu currículo também, tá? Quando eu falo currículo, é para sua aprendizagem, tá? Vamos lá. Beleza, tá? E aí, para terminar, a atitude pesquisadora, ou atitude investigativa, tá? Essa aqui da Mafalda. Viver sem ler é perigoso, te obriga a crer no que te dizem, né? Para a gente entender o que é a pesquisa no ensino médio, tá? Quando você tem uma atitude investigativa, você tem esse espírito de Mafalda. Vocês devem já ter lido várias tirinhas da Mafalda. A Mafalda é sempre inquietante, questionadora, crítica, reflexiva. Ela está sempre olhando para tudo que está ao redor, ela é atenta, né? Mas, para além disso, também tem um compromisso. Eu já vou responder essa questão das exatas de humanas, tá? Ela se posiciona diante das questões do seu tempo e está disposto a aprender sempre e agir com colaboração. Pesquisa, pessoal, é ir atrás de fontes, é ser inquieto, questionador, mas também é ter um compromisso com o próprio tempo. Nós pesquisamos porque a gente está disposto a resolver problemas do nosso tempo, problemas que são importantes. Seja um problema que a gente tem no nosso bairro, seja entender um pouco mais sobre um grupo, seja construir uma vacina, seja construir um robô, uma tecnologia, enfim, tudo isso tem que ter uma atitude investigativa, tá? E é isso. É isso que eu tenho para falar para vocês por hoje. Vamos abrir para perguntas, você tem várias coisas aí. Gilson, você quer mediar as perguntas aí para ficar... Então, no chat tem uma pergunta aqui, quer saber a diferença em exatas e humanas. Vamos ver. Seria interessante se tivesse um professor de exatas e outro de humanas aqui. As ciências humanas, tá? Elas trabalham sociologia, história, geografia e filosofia no ensino médio. Elas estão preocupadas com o ser humano, a sua relação com o meio social, com a natureza, tá? Então é isso, sociologia, geografia, história, filosofia, né? E as ciências da natureza são aquelas ciências que elas estudam o meio natural, os seus fenômenos, física, química, biologia, tá? Seria essa a diferença. Elas têm aproximações? Tem, claro, tem muitas aproximações. Você pega geografia e biologia, tem muito próximas, né? Você pensa essa questão evolucionista e tal, isso aí, a ciência da natureza e as ciências humanas também tem uma intersecção aí, tá? E hoje em dia, né, Christian, as áreas estão tão interligadas, né? Então, você, às vezes, para uma pesquisa, você precisa das ciências humanas, precisa da ciência da natureza, precisa da matemática. Então, hoje, né, o conhecimento está muito interligado. Pessoal, vamos às perguntas? Levantem a mãozinha aí. E aí? Quais são as curiosidades? Como é que
E aí, tudo isso que o professor falou, como é que eu vou fazer isso? Tamires? Eu queria saber o que é PP, que a menina ali falou, eu queria saber o que é. Projeto de pesquisa. É que assim, no EMIT, a gente tem o PIP, né? Projeto de Intervenção e Pesquisa. E dentro desse projeto de intervenção e pesquisa, você tem um projeto de pesquisa, que é pesquisa mesmo, pesquisa que vocês vão atrás de temas, vocês vão atrás de professores que orientem vocês vão pesquisar, e tem um projeto de intervenção, que vocês fazem um estudo e vocês vão, sei lá, fazer uma intervenção na escola, uma intervenção ao redor. A gente tem que pensar ainda como é que vai funcionar o projeto de intervenção nesses tempos pandêmicos, assim como a Renata perguntou ali do PV, né? Eu acho que o projeto de pesquisa também vai ser um desafio, né? Alguém colocou ali sobre as siglas, né? PP é projeto de pesquisa, PI é projeto de intervenção. Como eles acontecem no mesmo horário, só que num semestre é um e num semestre é outro, a gente acaba chamando às vezes de PIP, tá? O PV é o projeto de vida, que vocês já viram com a professora Renata, e o EO é o momento para vocês organizarem os estudos de vocês, as atividades, aprenderem a se organizar, tá? Acredito que a fala de amanhã seja muito EO, tá? De se organizar nos estudos e tal. Então, se tiver uma fala de PV agora, essa fala aqui dialoga muito com PP, com PI, amanhã vocês vão ter uma fala que é bem EO, que é a organização do estudo, tá? Então, esses são os projetos do EMIT. Arthur, o projeto de pesquisa é um componente do EMIT. Se você estiver no EMIT, ele vai ser uma disciplina, tá? Então, e para todas as disciplinas, inclusive, ele conta, tá? Então, você vai ter todo o semestre. Só para esclarecer. Então, assim, a gente tem um semestre que é projeto de pesquisa, que é aquele conhecimento que você vai buscando em diversas fontes, né? Você vai investigando. E aí, no outro semestre, você faz, o seu projeto tem que ser direcionado a uma intervenção. Então, eu tenho um local que tem determinado problema. Como é que eu acho uma solução para aquele problema? O que eu preciso fazer para resolver aquele problema? Então, a ideia é essa. Projeto de intervenção é aquele que eu fiz a pesquisa, mas com o objetivo de mudar aquela situação, aquele local. E o projeto de pesquisa é aquele conhecimento que você está produzindo, tá? Então, assim, ó, a escola também está organizada de forma assim, ó, o primeiro ano é voltado quase tudo para o conhecimento local, né? Da onde você vem, para onde você quer ir, qual é o teu espaço, tentar entender qual é o perfil dos nossos alunos. E aí, num outro momento, você começa a fazer uma pesquisa que é voltada para o entorno da escola, né? O que existe no entorno da escola, o que precisa ser modificado. E aí, lá no terceiro ano, é um projeto de pesquisa que está muito voltado para a tua vida depois do ensino médio. Não só o trabalho, mas a tua vida, se tu vai querer continuar estudando, o que tu pretende fazer, né? Então, assim, ele é bem estruturado, é uma caminhada que você vai fazendo, tá? Então, como o professor falou, ele está ali quanto disciplina, e aí nós temos todas essas questionamentos, né? Porque, assim, intervenção, a gente não pode fazer aglomeração, né? A gente não pode ficar circulando em grupos, né? Então, são questões que a gente vai ter que ir resolvendo no meio de uma pandemia. Sim. Projetos, quero tentar algum talvez. Tá, e só para complementar o Dilson, é isso mesmo, né? Que tanto o projeto de pesquisa quanto de intervenção, eles têm que ter essa atitude investigativa. Então, quando eu coloquei para vocês aqui qual é a proposta de iniciação científica, tá? Todos esses projetos, eles estão caminhando juntos, né? Porque se você pensar, o que é uma atitude investigativa? Por que você vai atrás para saber mais? Por que você vai estudar para solucionar um problema, né? Várias vezes na nossa escola, a gente teve problemas que estavam sendo colocados, né? Sei lá, uma área que estava muito abandonada, a falta da discussão de uma questão na escola. O que os alunos faziam? Eles faziam, por exemplo, uma intervenção para construir um novo espaço de convivência. Vocês que foram na escola
os segundos, terceiros, acho que já foram os primeiros, acredito que não, né? O novo espaço de convivência ali da escola foi um projeto dos alunos, eles estudaram, chegaram a estudar coisas lá da arquitetura para conseguir fazer aquilo. Então, tudo tem um estudo para depois se fazer uma intervenção. A gente já teve grupo de estudos feministas, grupos de Libras, enfim, várias coisas. Jardins que foram modificados, pode ser uma intervenção no espaço físico, pode ser uma intervenção mais cultural, intelectual, né? Mas todas elas são estudadas e os alunos escolhem, os alunos vão escolhendo os rumos. É bem interessante, assim, é bem desafiador, tá? A gente tem várias dificuldades, porque, enfim, porque não é fácil você fazer uma intervenção, mas é justamente essas dificuldades que levam a gente a se mover, né, e correr atrás, né? Nem sempre tudo tem perfeito, nem sempre temos todos os recursos, e vocês vão construindo essas dificuldades e vão indo atrás para produzir seus projetos. Tá? Tem que ser bem alinhadinho, mas é bom. E assim, né, falar sempre o conhecimento que eles produzem. A gente já teve projetos que já repercutiu lá fora. Então, aquele professor, junto com seus alunos, foram convidados para uma entrevista na rádio, foram convidados para um evento. Então, assim, parece que é muito pouco aquilo que a gente produz dentro da escola, mas, diante da dimensão, alguns projetos chegam e têm uma repercussão lá fora, né? Então, é bem legal. Desculpa, meu trabalho agora, eu vou falar na rádio, eu vou num evento que eu fui convidado para falar nessa pesquisa que eu fiz sobre determinada situação, né? Então, isso é muito bom, muito interessante. Sim. Então, gente, mais perguntas? Gi, fala, Gi. Tá ansiosa para falar, Gi? Ela desligou a câmera agora? Eu quero saber que dia que vão fazer aulas online. Que dia que começa no remoto, lá na plataforma, certo? Nossa previsão, Gi, previsão é de ser segunda-feira, mas qualquer coisa a gente avisa. Presencial a gente não tem ideia ainda, Gi. A coisa está bem complicada. Uma perguntinha que me mandou perguntar. Eles estão, tipo, esse negócio de formatura, vai ter ou não vai ter? A 303 mandou eu perguntar. Sobre formatura, Gi. Talvez, não sei de que forma vai ter, mas vai ter alguma formatura, sim. Acho que é o momento dos terceiros anos celebrar. O formato que a gente não sabe ainda, Gi. Vai depender de como é que está a situação. Vai que está todo mundo vacinado, está todo mundo imunizado até o final do ano. Então, se a ciência nos ajudar até lá... É verdade. E eles estão ansiosos para fazer a camiseta do clube. Calma, tem tempo ainda, Gi, tem tempo. Tem tempo, então. Pergunta, gente, algum professor quer falar alguma coisa? Alunos? Todo mundo entendeu? O que vocês acharam? Ô, professor, eu vi ali que vocês falaram sobre um grupo de feminismo no colégio. Esse grupo ainda existe ou era uma atividade que foi feita? Oi, quem está falando? Desculpa, eu não vi. Tamires. Oi, Tamires. Então, as turmas fazem um projeto de intervenção, né? Que geralmente acontece no segundo semestre, no primeiro, segundo ano. E aí, esse grupo de estudos feministas, ou estudos de gênero, enfim, era um projeto dos alunos. Então, para poder acontecer um projeto desse tipo na escola, teria que ter uma iniciativa dos alunos, tá? Então, foi uma experiência, mas nada que não possa ser continuada. Enfim, os alunos estão chegando agora, que vão ter essa experiência com os projetos também, ok? Sim, entendi. Que feminismo é uma coisa que eu me interesso muito, por isso que eu perguntei. Sim.
Você é de qual turma? 132. Ah, sim, noturno. Aí você tem que conversar com os teus professores, fazer esse diálogo ali, tá? Eu não trabalho no turno, mas com certeza você vai encontrar professores ali que vão acolher essa aí, com certeza, tá? Andressa levantou a mão. Andressa, por favor. Oi, tudo bem? Boa tarde. Aqui que está falando é a professora Andressa, de Sociologia. Só para tirar a dúvida da Tamires ali, é possível também, fora do projeto de pesquisa, criar um grupo de estudos? Porque como que aconteceu na escola? Num primeiro momento, as alunas me procuraram, né, em 2018, lá no começo do ano, e a gente criou uma roda de estudo feminista, que não tinha nada a ver com o projeto de pesquisa a princípio. Essa roda, ela acontecia às terças-feiras e era no horário entre o final da aula da tarde e o início da aula da noite. Então, tinham alunos que eram do dia e alunos que eram do noturno, onde a gente fazia os encontros, assistia filmes, lia textos, para, né, discutindo essas questões. E aí, a partir disso, um grupo de alunos, então, resolveu transformar num projeto de pesquisa. E aí a gente trouxe esse projeto para dentro do EMIT, daí os alunos do EMIT, né, um grupo começou a pesquisar sobre isso. Então, é possível fazer um grupo de estudos no noturno, só que para isso os alunos precisam se organizar, né, para conseguir fazer. Inclusive, é possível fazer esse grupo até online, né, de combinar um horário, todo mundo. Então, vai dos alunos se organizarem para isso, tá bom? Obrigado, professora. Mais alguma pergunta, gente? Não? Larissa. A Larissa levantou a mão. Eu ia pedir para vocês falarem um pouco mais sobre o projeto de intervenção, já que no ano passado não rolou muito por conta do corona. Sobre o projeto de intervenção, Tamires? Bem, eu falo. Tamires não, desculpa, é Vitória? Não, Larissa. Larissa, isso. Já estou confundindo os nomes. Bem em sala de aula. Então, gente, o projeto de intervenção, como o Dilson já falou, você intervir em alguma situação, tá, que está ao seu redor, né? E você vai ver alguma coisa que está faltando, algo que você quer melhorar. No primeiro ano, em geral, as intervenções elas acontecem dentro da escola. Então, a intervenção no espaço da escola, é melhorar um espaço de convivência, é fazer uma intervenção numa parede, é melhorar um muro, pode ser uma intervenção de um projeto de estudos, um projeto de debates, né? A gente teve clube de debates, várias coisas. Então, ele pode ser físico, ele pode ser intelectual, né? Mas na escola. No segundo ano, tá? Já amplia um pouco e essa intervenção ela acontece nos arredores da escola. Então, você vai para além dos muros da escola, né? E o projeto de intervenção ele pode acontecer, por exemplo, uma intervenção com outras escolas, um projeto de esporte, um projeto enfim, de trabalhar com alguma questão que tem a ver com orfanato, né? Algum trabalho com hospital, enfim, coisas que tenham a ver com o entorno da escola, tá? Que daí é uma intervenção mais ampliada no sentido de espaço. E no terceiro ano é a questão mais profissional, né? Vocês vão ter contato com outros profissionais, vocês vão questionar essa questão das escolhas profissionais de vocês, ter contato com instituições de ensino superior, tá bom? É isso que basicamente é o projeto de intervenção. Tem que ter uma fundamentação e tem que ter um estudo para essa intervenção. Lembrando que o primeiro ano, então, é na escola, segundo ano ao redor, né? Já vai ampliando, e o terceiro ano com foco mais profissional. Ok? Ok, obrigada. E lembrando assim, no terceiro ano, ele modifica um pouco. A gente começa no primeiro semestre, ele é mais uma intervenção, ou seja, trabalhar com argumentação, né? Vocês terão que escolher um tema bastante polêmico, formar grupos, e a partir dali aprofundar toda essa discussão, e ele sai daquela parte escrita e passa para uma argumentação, ele parte para um debate. Isso já preparando para vocês, direcionado para Enem, vestibular, concurso, né? Ter argumentação.
e aí, no segundo momento, ele volta para essa questão de que fazer depois do ensino médio. Aí vocês vão ter que ir atrás do profissional que vocês têm interesse, vocês vão convidar ele para fazer uma palestra, vocês vão... o ano passado a gente teve que fazer virtual, vocês, se fosse presencial, vocês vão visitar universidades, né? O que é a UFSC? Muita gente nunca chegou na UFSC, né? A Unisul, como é que eles trabalham? Sobre bolsas. Então, tudo isso é dentro do projeto terceiro ano. Gilson Alan perguntou ali que vale trabalhar com programação. Eu respondi para ele que sim, que a princípio não tem nada que impeça, né? Mas que, por exemplo, no primeiro ano, vocês vão montar projetos que passam por uma banca. Por que existe essa banca? Para ver se o projeto é viável, se dá para trabalhar com ele, se tem professor que é capaz de orientar, tá? Porque nem todo projeto ele é viável, né? Não, tem projetos que são caríssimos, né? Tem projetos que não tem como você fazer, né? Mas se for um projeto viável e for sedutor para outros alunos, se você conseguir convencer outros alunos a fazer esse projeto, é sim viável fazer algo com programação, tá? Qualquer tipo de conhecimento. Aí é claro, né? Acredito que não vai ser uma programação tão avançada, mas eu não vejo que não possa ser feito. Okay? E assim, só para complementar, quem for aluno do professor Charles, professor de física, ele tem uma dívida que ele tem já mais ou menos encaminhado, ele quer fazer isso, que é um projeto de robótica, né? Só que ele precisa de pessoas interessadas e pessoas que abracem com ele, tá? Então, assim, vocês precisam achar um professor com esse perfil que vocês querem, né? E ter um grupo de alunos dispostos que a gente vai ver a viabilidade e vai em frente. Nada impossível, gente. Criador de jogos, ok. Pergunta, gente? Não? Mais ninguém? Gilson, já tem várias pessoas interessadas por esse projeto aí. Acho que se fosse ali no primeiro ano, já passaria. Já fui falar, né? Seria aqueles que teria mais gente do que vaga. Sim. Então, gente, se não tiver mais pergunta, eu gostaria de agradecer ao professor Christian. Foi uma aula para todos, eu acho, escutá-lo, né? Rememorar algumas coisas, né? Trazer a nossa lembrança, né? Algumas coisas que o processo, às vezes, a gente, né? Tivemos um ano de 2020 muito atípico, né? E muita coisa não foi possível. E agradecer a professora Renata também, trazer a questão do projeto de vida, né? Do autoconhecimento, de transformação.